Fala pessoal, eu já estou com esse Renault Kwid tem cerca de 4 meses. Nesse tempo já dá para perceber algumas coisas que se agrada ou não no carro. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui alguns pontos que me agradam e alguns pontos que não me agradam no Renault Kwid, e você aí coloca na balança e avalia se dá para você entrar no Renault Kwid ou se você prefere outro carro. O bom é você ter a opinião de dono, e eu sou um cara que gosto bastante de carro, sou dono de carro e vou mostrar para vocês o que eu tenho de opinião sobre ele. Eu já tenho um vídeo no canal há um tempo atrás onde eu gravei numa viagem que eu fiz num Kwid prata que eu aluguei, e ali eu mostrei 5 pontos interessantes sobre o Kwid. Eu não vou abordar todos aqueles pontos novamente, talvez eu dê uma pincelada em algum deles, mas hoje eu vou mostrar coisas menores que acabam se tornando grandes e podem levar você a uma decisão tanto de comprar quanto de não comprar o Renault Kwid. Um dos primeiros pontos aqui, eu já falei nisso em um outro vídeo, é o design do carro. Ele acaba agradando bastante a gregos e troianos, e compondo esse design nós temos aqui o DLR, onde já traz DRL, aliás, com LED, coisa que nem todo carro traz. A assinatura visual dele é muito bonita, os DLRs aqui, a seta fica aqui atrás, você consegue ver a lâmpada da seta. Esse DLR acaba apagando na hora que você liga a seta, para não confundir. Luz baixa e luz alta em dupla parábola, então ele traz elementos que poucos carros acabam trazendo, inclusive carros novos, inclusive carros da época de hoje. Outra coisa que eu acho interessante são essas rodas com calotas que imitam rodas de liga leve. Você olhando de longe ou de perto e você não conhecendo, você acredita, você acaba achando que essas rodas desse carro elas são de liga leve. Então eu elejo aqui uma vantagem em relação às rodas de liga leve. Claro que liga leve é bem melhor que rodas de ferro. Porém, caso você chegue a arranhar isso aqui e ficar feio, é só tirar essa parte e trocar. As rodas de liga leve, ou você troca a roda inteira, que ninguém faz isso, ou você vai mandar pintar, vai ficar um tempão sem as rodas originais do carro, ninguém sabe quando volta. Então eu prefiro, para um carro popular, para um carrão popularzão, eu prefiro usar esse tipo de rodas. Então a parte estética desse carro, ela é muito bonita. Aqui, essas lâmpadas novas, ele tem um LEDzinho que circula tudo isso aqui quando está aceso. É muito bonito esse carro. Outro ponto que pode fazer você querer comprar o carro também, outro ponto que eu acho interessante, digamos assim, é a questão da câmera de ré. Essa versão desse carro é a versão intensa, a versão intermediária, mas é um carro tão simples e já tem câmera de ré disponível para você. Outro ponto que eu acho interessante aqui é uma opinião minha, tá certo? Aqui é o seguinte: esse para-choque ser em plástico e não ter pintura nele, porque o para-choque normalmente é a parte que vai levar arranhão, é a parte que alguém vai encostar ou você vai encostar, e acaba que se o para-choque é plástico, encosta aqui, ninguém percebe. Ó. Esse carro eu comprei com cerca de 5.000 km rodados, abaixo disso, mas já tinha isso aqui. Ó. Você acaba não percebendo certas imperfeições no dia a dia, por causa disso. Se fosse branco aqui na cor do carro, isso aqui apareceria bastante. Seria coisa até de um dono muito jeitoso acabar mandando pintar. Então o fato dele ter esses para-choques com detalhes em plástico eu acho interessante. Isso ele leva também aqui esses contornos também, ó. Acaba que às vezes você acaba arranhando isso aqui, e isso daqui fica muito imperceptível quando você acaba arranhando. E o normal do dia a dia é o carro levar um arranhãozinho aqui, outro ali, é um shopping, é um estacionamento que alguém parou perto demais, é você que não viu tipo uma coluna daquela dali, um ferro daquele, e você acabou arranhando seu carro. Então eu acho bom isso daí. Eu já tive carros, vários carros aliás, e alguns deles aconteceram isso, e acaba que isso acaba você não gastando tanto na questão estética, porque acaba se não se percebendo. Outra coisa que eu acho interessante para um carro de entrada é ele já vir na versão intensa com uma chave canivete. Uma chave bonita, uma chave robusta. E na chave canivete a gente tem aqui a abertura do porta-malas. Você pode abrir sem precisar colocar a chave, inclusive aqui não tem a opção de colocar a chave,
Você pode abrir o porta-malas tanto pela chave quanto por aqui, ó. E já aqui, já que estamos dentro do carro, vou mostrar para vocês alguns outros pontos que estão aqui que me fariam comprar esse carro novamente. Olha só, coisas que me fariam comprar esse carro novamente, e uma delas está de volta aqui, ó. Esse carro ele tem o controle dos retrovisores elétricos. Então você não precisa vir aqui naquela chavezinha que normalmente fica aqui e mexer para poder regular os retrovisores. A regulagem é feita eletricamente e eu estou falando de um carro de entrada, viu? A opção Start Stop é um pouco polêmica, pouca gente gosta, mas eu acabei acostumando com essa opção Start Stop nesse carro, porque ele é muito rápido, você acaba não percebendo a hora que o carro desliga, a hora que o carro liga. Claro que tendo a opção de desligar é interessante por conta do sol, a temperatura. Em dias ensolarados a gente acaba desligando aqui por conta da temperatura. Outro ponto que eu acho interessante está aqui no painel. Olha só, esse é o consumo médio que eu estou fazendo dentro da cidade. Aqui eu não viajei, aqui eu não fui para longe, aqui eu não fui para lugar distante, aqui eu não peguei estrada. Aqui é um consumo médio que traz nesse carro dentro da cidade. Você vai ver que esse consumo ele está até maior do que o Inmetro divulga, do que até a própria montadora divulga. Porém, ele depende muito da sua condução. Eu estou escolhendo ultimamente trechos em que preza pela economia do combustível, e o trânsito da minha cidade ele não é muito complicado, ele não é um trânsito tão difícil, não é um trânsito tão pesado. Isso é positivo. Ele tem suas particularidades que eu não vou comentar agora, porém dá para manter esse consumo aqui dentro da cidade, claro, com uma pessoa apenas ou duas no máximo, e com o ar-condicionado ligado meio sim, meio não, porque à noite normalmente eu não uso o ar-condicionado, mas não influencia tanto porque eu também uso bastante o ar-condicionado durante o dia, inclusive à noite também, só algumas vezes que a gente acaba não utilizando. Outro ponto que eu acho interessante nesse carro está aqui. São os comandos do som aqui. Então você pode comandar o rádio, o que for, tudo por aqui. A gente acaba achando estranho que o normal é estar aqui, né, no volante. Porém, a gente acaba acostumando, porque a mão está sempre aqui, ó. Então você está dirigindo aqui, você quer aumentar o volume, toca aqui. Quer baixar o volume, toca aqui. Quer silenciar, dá um toque aqui. Pronto, está resolvido. Tem mais aqui, eu não vou fazer um vídeo só sobre a questão da multimídia dele aqui, os comandos aqui. Porém, tá tudo muito à mão, então você está girando o volante para lá e para cá, mas a mão está sempre aqui, a gente acaba acostumando. Aqui atrás tem uma opção que você gira e acaba trocando a música. Olha só, e já com o carro ligado, eu destaco que ele tem um bom computador de bordo. Aqui você tem o consumo instantâneo, você vai ter o consumo médio, você tem a quantidade de combustível, a média de quilômetros por hora, a pressão dos pneus, a viagem A ou a viagem B, a autonomia que ele tem com o combustível que tem no tanque. E vindo para cá, você pode entrar aqui, ó, essa opção do Drive Eco, e nessa opção Drive Eco você tem, por exemplo, aqui o relatório de viagem. E esse relatório de viagem, ele vai te dando o consumo, ó, o consumo, claro, está diminuindo, eu estou com o carro ligado aqui, então ele te dá o consumo, a quantidade de quilômetros por litro, a velocidade média, te dá uma distância que você percorreu sem consumo. É, por exemplo, aquela distância em que você, numa ladeira, você só soltou o pé do acelerador, o carro saiu descendo, e aí você sabe que a injeção eletrônica corta o consumo de combustível, e aí o carro desce sem consumir nada. Então ele marca até isso aqui. Eu acho bastante completo essa opção para um carro de entrada, mas claro, estou falando da versão intermediária de um carro de entrada. Outra coisa que eu acho aqui interessante nesse carro, que eu gosto bastante, é que o ar-condicionado desse carro, ele gela muito para um carro 1.0. E olha que eu moro numa cidade pequena do interior de Pernambuco, aqui é quente. Ó, hoje, olha o horário, 4h12 da tarde, 27 graus. E hoje não está um dia quente. Então assim, você considerar que estamos numa época, aqui pra gente é uma época mais fria. A gente está em julho, né? Final de julho, entrando em agosto agora. Se você considerar que essa época aqui é uma época praticamente fria,
esse carro ele gela muito o ar-condicionado, inclusive em dias muito quentes. Então o ar-condicionado de um carro 1.0 que gela bastante, ele agrada bastante. É algo que me fez pensar duas vezes na hora de comprar o carro e sim, pensar para o lado positivo, viu? E claro, pessoal, toda compra do carro tem que ser balizada na necessidade que você tem daquele veículo. Se a sua realidade é um carro grande, um carro maior para a sua família, então você não deve escolher o Renault Kwid. Ele é um carrinho compacto, pequeno e para carregar pouca gente e não traz esse conforto todo que, por exemplo, um Corolla traria. Mas, no final das contas, se o Renault Kwid couber na sua garagem, couber no seu bolso, é válida a compra sim desse carro. Vou finalizando aqui o vídeo e aí a gente vai continuar fazendo mais conteúdo, utilizando esse Renault Kwid, pontos positivos, pontos negativos, e você vai acabar conhecendo um pouquinho mais sobre esse carrinho que é tão interessante.